Olá, esse é o projeto Lendas Africanas na Escola e hoje nós vamos conversar sobre a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e particulares. E para conversar sobre esse assunto, eu convidamos a Maria Rita Pidutra, que logo vai estar chegando por aqui. Olá, Jefferson Ilha. Oi, Maria, já chegou. Esse vai ser um papo bem descontraído. A gente vai ter... Eu sou a Karina, sou atriz do projeto e diretora, e junto, mediando essa conversa hoje, vai estar o Marcos Caier, que vai estar nos comentários aqui. Vamos ver se a Maria vai conseguir vir junto. Live é sempre... quem chegou por aí, se puder, ir mandando convite para as pessoas, que às vezes o Instagram não mostra as lives acontecendo. Aguardando, então, nossa convidada. Olá, Maria, que alegria te ter por aqui. Tá, tudo bom? Meio lenta a minha internet. Ah, sim, Tudo bom? tudo bom. Aqui também está um pouco lenta. Olá, Casa das Artes. Então eu vou falar um pouco, vou apresentar um pouco o que vai ser o assunto de hoje, falar um pouco do projeto e apresentar a Maria também. O projeto Lendas Africanas na Escola surge em 2018, juntando peças teatrais no formato contação de histórias, entre o Marcos Caier Lara e eu. A gente foi adaptando essas peças, contos e lendas africanas no formato de teatro para apresentar nas escolas. E já circulamos em várias feiras do livro do interior do Rio Grande do Sul, em escolas daqui de Santa Maria, escolas públicas e algumas particulares também, levando um pouco essas histórias diferentes que as crianças geralmente não estão habituadas a ouvir e ver. E a gente procura trazer alguns elementos, adaptar alguns elementos da cultura de pesquisas, como indumentária, músicas, alguns instrumentos musicais, da cultura afro e afro-brasileira também. E eu vou apresentar agora a nossa convidada, que é a Maria Rita Pidutra, que foi também a minha candidata a vereadora nessa eleição. Infelizmente, batemos ali na trave, não conseguimos entrar, mas fizemos uma expressiva votação com mais de 2.000 pessoas. Fiquei muito feliz com essa expressividade. Então, a Maria Rita Pidutra ingressou na Universidade de Santa Maria em 69, no curso de Química, mas não chegou a concluí-lo. Nessa mesma época, a Maria se casou, foi morar em Bom Jesus, onde começou a lecionar e trabalhar com alfabetização. Mais tarde, ao mudar-se para a cidade de Porto Alegre, onde começou a lecionar e trabalhar. Mais tarde mudou para a cidade de Porto Alegre. Ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, famosa UFRGS, onde cursou pedagogia e supervisão escolar e se apaixonou pela área da educação e, após, especializou-se na área da supervisão. Foi professora de ensino fundamental por 30 anos, olha a experiência, e entrou no mundo da literatura infantil após seu neto sofrer com racismo na escola. Suas obras possuem grande enfoque em empoderar crianças negras e são baseadas em histórias que ela presenciou e vivenciou ao longo de sua vida. É uma grande ativista do movimento negro aqui, né, do Brasil também. E eu tirei esse texto do Observatório dos Direitos Humanos do site da UFSM, aonde também é possível encontrar em anexos 2 livros que tem participação. Um de autoria da Maria Dutra, Os Problemas do Júnior, que é justamente esse que fala sobre um assunto, um momento, né, vivenciado pelo teu neto, Júnior,
que sofreu racismo na Sim, escola. é os E o problemas outro de Júnior, isso mesmo. e o outro é Poemas para Brincar. Eu convido também quem estiver por aí, se quiser ir fazendo perguntas nos comentários, o Marcos vai estar ali anotando as perguntas. Ô, boa noite, Baldeias, estamos por aqui, bem felizes com as pessoas que estão chegando, que a gente vê que pessoas se interessam em abordar esses assuntos. Hoje a gente vai conversar, então, o tema da nossa conversa é a Lei 10.639, que torna obrigatório, né, o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e particulares. E também queria perguntar para a Rita o que significa a expressão consciência negra, para a gente, né, ter isso bastante claro assim na nossa mente. E então convido a Maria para falar. Por favor, Maria, à vontade, aí eu falei demais já. Ai, Obrigada, Rita. gente, é um prazer estar aqui. Eu estou muito contente, né? A gente tem que agradecer, porque o nosso ritmo, eu sei também, Karina, que o ritmo é muito intenso. Eu tive reunião com o pessoal, com os professores de Canoas até agora, o Guga, o Thiago e eu, nós estávamos em reunião com os professores de Canoas, que foi até agora quase 5 horas, né? A tarde toda. E aí já começamos novamente no trabalho, então eu agradeço a gente tendo a possibilidade de levantar nossa bandeira, de procurar construir juntos uma sociedade mais humana, mais igualitária, mais justa. O que nós queremos é que nós sejamos aceitos e respeitados, nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós queremos a empatia com o povo negro. E tu falaste, Karina, sobre a consciência negra. Consciência é a percepção que eu tenho de mim. Consciência negra é a percepção que eu, negra, tenho de mim. Eu me entendo, eu me vejo negra. Eu fecho os olhos e eu me enxergo como eu sou. Naquele espaço, naquele território, naquela adequada a esse espaço que eu estou. Então, isso é a consciência negra. Percepção. E aí, quando tem essa percepção, eu conheço a minha ancestralidade, conheço a minha história, conheço os meus valores, e aí brota em mim assim, aquela sensação de adequação, de felicidade, né, de aceitação. Isso, sabe? Então, eu me vejo negra, eu me gosto e eu me orgulho do que eu sou. Mas, ao mesmo tempo, tu, como uma mulher branca, podes ter também consciência negra, isso, entende? Tens que perceber, tens que entender a nossa história, ter esse conhecimento. Por isso que veio a Lei 10.639. Por quê? Porque nós conhecíamos de tudo. Nós falávamos de todos os grupos que compõem o Brasil, mas desconhecíamos a questão do escravizado, do negro. Por que fica como escravizado? O negro é o escravizado. Né? E como é que nós passamos? Como é que nós somos conhecidos? Principalmente no meio educacional, no livro-texto, no livro didático. Como é que, quando vão falar de população negra, de afro-brasileiros, sempre começa com aquela, geralmente, né, com aquele quadro do Rugendas ou do Debré, quando que o negro está no tronco apanhando, numa atitude, né, numa postura de submissão, de dominação. Isso não é por acaso. Isso é proposital. Isso é feito justamente para manter o negro curvado. E quando as pessoas, há quantos anos isso? 200, cento e tantos anos, 200 anos isso, né? A sociedade introjeta essa percepção. E a sociedade, quando nos vê, não nos vê, ou não nos via como cidadãos, como parceiros, né, como construtores desse país. A sociedade nos via submissos, no chão, apanhando, sabe? Isso a gente chama de estereótipos raciais. E esses estereótipos raciais são muito fortes. E eles, lá dentro de nós, de alguma forma,
Eles falam, né, da nossa situação e eles sustentam ou alimentam essa desigualdade, né, racial, onde esse distanciamento entre nós. Chegou a Nina? Chegou a Nina aqui agitando. Ai, que amor! Um beijo para ela, querida. Querida, né? Daqui um pouquinho vai chegar aqui o Minion. O Minion ele não perde uma live. É um gatinho? Cachorro. É cachorro. Ele não, é o cachorrinho. Ele não perde uma live. Está sempre aqui, daqui a pouco ele vem. Então, a lei serviu para isso, né? Para a gente falar, para a gente conhecer. E esse trabalho que tu fazes com Marcos, Karina, é de imensa valia. É muito importante. Porque é uma forma, é através da literatura, é uma forma lúdica, é uma forma alegre, é colorido, é com arte, tem beleza, tem som, né? De repente tem música, mas também pode ter dança. Essa forma de trabalhar as lendas africanas são fundamentais, porque é isso que a lei quer, né? A lei prevê o quê? Que prevê que a gente conheça, né? Que se conheça as lendas africanas. Eu não vou te mentir, eu conheço muito pouco das lendas africanas, sabe? A gente conhece, porque a gente fica, desde pequeno, no meu tempo, né? Era a Jaci, a lenda da mandioca, a lenda do milho, não sei o que mais, algumas lendas indígenas que a gente estudava, né? E essa beleza, porque a cultura africana, ela tem também muito do sagrado e o profano, estão muito juntos, né? É bem diferente de nós, porque sagrado e profano, na cultura africana, tem uma conexão muito forte, sabe? Se a gente vai entrar numa mata, tu vai pedir licença para os mentores, para os seres daquele local, se tu vai entrar no rio, tu vai conversar com a mãe Iemanjá, né? Se tu vais ir para a pedreira, tu vai falar com quem? Com o Xangô, sabe? Então, isso é muito lindo, né? É completamente diferente. Os valores civilizatórios africanos, eles precisam ser conhecidos, porque eles diferem, são muito, eles pensam muito no grupo, né? No conjunto, né? É aquela coisa do Ubuntu, né? O Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, a união. E é muito bom, eu acho lindo, parabéns, porque tem que ter investimento, né, Karina? Para fazer um trabalho como tu faz, tem investimento, tem dinheiro, né? Não é um trabalho assim que, me deu da telha e eu vou lá e sozinho. Não, tu tem que ter todo aquele preparo, né? Tem que ter roupa, né? Figurino, e tudo isso. De repente, tem que ter cenário, né? Então vale muito. Vale muito a pena. Dá um oi aqui para Maria e depois você vai lá com a vovó, tá? Dá um oi aqui. Oi, Maria. Oi, tudo bom, Nina? Como é que está? Agora você vai lá e vai encostada. Por favor, fica lá com a vovó. Ó, vai lá com a vovó. Bota um desenho lá. Agora quer atenção. Obrigada, viu? Ela é tua assessora, né? Para colocar o celular. Pode sim, amor. A mãe vai colocar o celular depois, tá? Aí ela fez uma arte aqui para fazer. Pode atendê-la. A minha mãe chegou hoje, então ela tá curtindo a vovó, e aí a vovó é toda artesã e fez um suporte pro celular, ela veio me trazer um suporte pro celular. Ai, que amor, né? É muito bom esse contato da criança com o avô, com o vô, né? Com o idoso, né? Olha só, a Priscila comentou Olha só, aqui. Tu viu? Eu gostaria de saber como foi a recepção da temática nos lugares que apresentaram. A primeira recepção que as crianças têm quando elas veem a nossa maquiagem, que é a pintura da maquiagem que eu e o Marcos fizemos, e as roupas, a primeira coisa que ela diz, olha, chegaram os índios.
eles colocam, eles acabam vendo a partir de coisas que eles já conhecem, se pintou, se tá com alguma roupa que é mais ou menos que pareça tribal, alguma coisa assim, eles já acham que é indígena. E essa é a primeira abordagem, assim. E eles gostam muito das histórias, eles torcem para os personagens, acho que se identificam um pouco com como os personagens têm uma humanidade, assim, até conversar um pouco com a Maria, assim, o que me chama e o que eu gosto muito, assim, nas lendas africanas que não são diretamente relacionadas com a religião, com os orixás. Não. Essas lendas, elas têm algo de humano, os personagens elas não são bons nem maus, eles têm objetivos que precisam ser cumpridos para o bem do povo, o bem daquela família, o bem porque não tem água para todo mundo, então vamos aqui, eu vou me colocar em sacrifício para ajudar as pessoas da aldeia para ter água, por exemplo. E aí vai lá o menino lá para conseguir. E às vezes há também como se diria assim, no nosso conceito popular comum, assim, é uma malandragem, que é burlar alguma coisa que seria, tipo, como é que eu vou dizer uma palavra assim? É, uma malandragem que eu acho assim que aproxima a gente da humanidade, sabe? Aproxima os personagens de serem humanos, eles não são nem bons, eles cometem erros, às vezes eles não conseguem acertar na primeira, então eles têm que fazer de novo. E isso, assim, eu acho que é muito menos idealizado que as histórias de heróis, de princesas, que são comumente contadas. Eu acho que elas... Que são os salvadores da pátria. Eu vejo assim, ó, a questão a nossa cultura, a cultura ocidental, né, é o individualismo. Porque, de repente, na cultura negra, mais o grupo, tu está trabalhando para todo, né? Essa coisa do vencer sozinho, do ficar famoso sozinho, né? Isso aí não é muito comum. A impressão que eu tenho das leituras que eu faço, né? O Kaye Marx está dizendo que os vilões nunca são vilões, né? Não há um maniqueísmo típico dos contos europeus, que é o grande problema nosso, o bem e o mal, o bom, é ruim, né? Isso é um problema que se criou na cultura ocidental, né? E engraçado, tu sabe, essa Karina? polaridade, né? E a polaridade. E quando tu vais para a religião, que eu sou só uma admiradora, não conheço profundamente, mas também esses deuses, esses orixás também são humanos. Eles também acertam, mas eles também erram, sabe? Esse é o diferencial. E eu tenho a impressão que isso é uma riqueza para a criança. Mas eu também queria saber de ti, como é que vocês estão trabalhando esse projeto? Esse projeto, ele entra em todas as escolas do município, ou nas escolas estaduais, como é que... Sabe, porque o ideal seria que o projeto de vocês, toda a educação, né, do município, todas as escolas tivessem acesso, nem que em determinados momentos reunissem as escolas próximas, apesar que trabalhar com criança, né, porque é mais para criança dos anos iniciais, né? Sim, é isso? Sim, para os anos iniciais, a gente já apresentou para 2 aninhos, já apresentamos para 12 anos também, para os maiores. E eles E aceitam sempre é bem, mais sim. cansativo. Não, mas o trabalhar com criança pequena, a gente, como é que se diz? A gente cansa mais, é muito mais energia, né? Manter as crianças, até que manter atento, eles acham um encanto e se mantêm atentos. Mas é muito mais energia que a gente despende
do que se tu fosse trabalhar para um grupo de adolescentes. É diferente, né? Então, eu vejo como, como um objetivo de alcançar a lei. Porque tu sabes, Karina, que hoje eu estou pensando que nós temos alguns equívocos na hora de trabalhar essa lei. Sabe? Porque se eu me pergunto assim, puxa vida, né? Era para nós termos resolvido a questão racial, né? O preconceito, né? O discurso racista. Por que a gente não conseguiu ainda resolver esse discurso? Eu estou achando que nós estamos começando equivocados. Porque aí a gente usa o estereótipo do escravizado. A escola, quando a escola vai começar a trabalhar com educação étnico-racial, ela começa lá do começo. Os negros vieram para o Brasil como escravizados. E aí vem aquelas imagens, né? Isso, eu estou pensando assim, tu pode até trabalhar, mas tu tem que ter um salto de qualidade para aquele estudante entender que aquilo passou e que hoje não é mais assim. Porque o que acontece é que nós fixamos assim, nós ficamos com a imagem da submissão, do escravizado, da pessoa que é má, da pessoa que apanhava, essa violência. Por que por que esses dois senhores mataram o Beto semana passada? Entende? Esse conceito de desnecessário, de vida não chorável, uma vida que pode ser descartada, isso já vem sabe? Já vem do começo dessas imagens lá quando tu vais trabalhar com os conteúdos dos afro-brasileiros, que tu começa com aquela questão da escravidão. Eu estou pensando isso. Eu estou achando assim que a gente tem que dar uma olhadinha nos estereótipos raciais, sabe? Eu tenho algo para falar sobre isso. Eu vou convidar as pessoas que estão chegando aqui na live. Obrigada por vocês estarem chegando por aqui. E quem quiser colocar alguma pergunta nos comentários, aí eu peço para o Marcos dar uma anotada nas perguntas, porque para mim os comentários estão embolando aqui e eu não estou conseguindo dar... Tá, eu estou vendo... a Priscila Peixoto, tá... um abração. Um abraço, tá? Priscila, querida. Então, ela pergunta assim, ó, Maria, como você interpreta a adesão de pesquisadores, artistas e estudantes não negros para com a temática africana? Eu acho ótimo. Nós precisamos estudar juntos, nós precisamos conhecer o referencial teórico. Tem algumas leituras que são fundamentais, sabe? Mas a questão da temática africana não é só nossa. Nós não temos peças, nós não temos condições de dar conta. Nós precisamos, sim, dos companheiros que vêm chegando. Claro que a gente não pode só utilizar o negro como objeto, que é o que se reclama normalmente, vem fazer pesquisa e sai. Não é isso. Tá? Vem fazer pesquisa, mas a sua pesquisa, de certa forma, vai contribuir. De repente, tu vais numa comunidade, tu trabalha lá com os mitos daquela comunidade, sabe? E esse conhecimento, o outro vem e vai trabalhar em cima dos mitos. Vocês estão na prática, porque a gente é isso, tem teoria e tem prática. Eu acho que tem coisas teóricas que são muito difíceis, Priscila. Eu acho que tem teorias, tem conceitos que nós trabalhamos que são difíceis de serem compreendidos por causa da maturidade mental dos estudantes e das pessoas. Tem conceitos que exigem um nível de pensamento, de maturidade, já quase de pensamento formal. E o desenvolvimento das estruturas mentais passa lá pelo intuitivo, pré-operatório, operatório concreto, né, até chegar à abstração. De repente, os nossos estudantes, quando entram na universidade, nem todos estão no pensamento abstrato, ainda estão lá no operatório concreto. Sabe? Isso aí é construtivismo piagetiano, pós-piagetiano, sabe? E aí, então, as lendas, elas são coisas
prática, sabe? Vai te falar do dia a dia, vai te falar dos valores, vai falar de como aquela comunidade, como aquele grupo étnico resolve os seus problemas, como aquele grupo étnico tem suas crenças ou tem seus valores. E isso é importante. E a chegada de pesquisadores brancos, eles vêm se somar, eu acho que vêm se somar. Acho que o protagonismo é negro. O protagonismo é negro, mas nós sozinhos não vamos dar conta. E nós precisamos, sim, também dos colegas, né, daqueles companheiros que são parceiros, que estão comprometidos com a nossa causa. Porque um grande número, eu tenho um imenso número de pessoas que eu convivi, colegas que eu trabalhei, que estão ali, que estão angustiados, que querem ajudar, que estão sofrendo, sabe? E não é isso que a gente quer. Eu não quero causar sofrimento nas pessoas por causa da nossa dor, sabe? Por causa pelo que nós sofremos. Nós precisamos de parcerias, nós precisamos dar um salto de qualidade. E aí, então, o pesquisador branco nos ajuda. Acho o problema que nós temos hoje é que quando tu chega na universidade, os orientadores, nem todos os orientadores, eles têm, eles se comprometem para orientarem trabalhos sobre negros. Por quê? Porque, de repente, não se acham seguros, né? Então, isso é uma questão muito séria aqui. Todo estudante nosso passa na universidade a dificuldade de encontrar orientadores, pessoas que estejam dispostas a trabalhar a questão negra. Agora, a literatura, sim, a literatura não, o referencial teórico. Tem muito livro, tem muito referencial, e o movimento negro também pode perfeitamente dar um apoio, porque nós também temos muitos teóricos, pensadores, filósofos, né, cientistas, nós temos muitos pensadores negros, que até há pouco tempo a academia não recebia, né? A academia deu as costas. Né? Nós tivemos Clóvis Moura, agora não vou me lembrar, o Milton Santos. Muito racismo institucional. O Milton Santos fez a prova na Universidade da Bahia e a prova sumiu. Sabe o que é isso? Então, tem mais pensadores, né? O Clóvis Moura foi um, nem foi para a academia, mas ficou lá estudando, pesquisando, né? E trazendo seus conhecimentos. Então, eu acho que nós estamos assim num momento de rompimento também de paradigma, né? E o racismo institucional está aí, o estrutural está aí, estão todos aí interligados, né? Exato. Eu vou ler um comentário aqui que o Marcos falou. O teatro infantil voltado para contos, lendas e histórias africanas pode vir a contribuir com essa problemática, visto que começa-se a contar a história africana a partir de seus mitos e lendas. E assim a história africana já começa na educação infantil antes de se entrar na história da escravidão. Aí mostra que a África já tinha uma história para além da escravidão. Isso quando... Isso deve ser falado, né? Inclusive todo o conhecimento científico, universidades, o conhecimento na medicina, na militar, na estratégia militar, na agricultura e até na mineração, né? Esse conhecimento ele deve ser trabalhado antes, por causa disso que o colono foi lá, o colonizador foi lá arrancar os nativos da sua terra. Foi por causa disso, foi por causa dos conhecimentos, foi por causa das pedras preciosas, né? Vê bem a África do Sul, até quando, há pouco tempo, né, estava ali o Mandela preso, né? E todo aquele apartheid teve também muito, né? No meio do apartheid também tinha a questão da mineração.
Por quê? Porque eles vendiam as pedras preciosas para os grandes joalheiros ingleses, franceses, europeus, né? Então, olha só, né? É Que toda coisa uma construção para se fechar, né? Para não se dar, exata. se E lucrar em se cima. a África, e se a África está na situação que está hoje, os responsáveis foram os colonizadores. Então, não é a responsabilidade não é dos negros. Quando, agora vou esquecer o nome, mas acho que o Cauê vai lembrar, ou tu, quando aquele belga que comprou, que ficou dono do Congo, que estava lá de 1900, acho que final do século XIX até o 20, acho que 40 anos, né, que era dono, e se achando um imperador, Marcos, né, procura aí. o que ele faz? Ele começa a exploração daqueles belgas. E, numa época era plantação de banana, então o pessoal eles tinham um X de toneladas para entregarem por dia. Cada um que ia para a mata, eles tinham que trazer um X tanto por dia. Se não trouxesse, não tivesse colhido aquele tanto de banana, eles teriam a mão, não sei se era a mão direita ou a mão esquerda cortada. Então, houve um dia, e isso saiu no jornal alemão, que eu tenho esse material e tenho isso na internet, houve um dia que foram cortadas 1.200 e poucas mãos. Cada mão direita. E era mão de adultos e mão de crianças. Sabe? Então, essa punição, essa atrocidade, sabe? Isso é desumanidade. Aí tem gente querendo falar em consciência humana. Que consciência humana? Olha aqui a Sabe? nossa historiadora aqui, a Priscila Peixoto falou A Leopoldo Priscila, II Leopoldo II. e o Leopoldo. Valdez comentou Leopoldo. aqui, a partir da arte a ciência poderia ser a porta de entrada, imagino que poderia ser ali, sim, com certeza. E o Marcos comentou aqui, Maria Rita, nunca sentimos as portas das escolas fechadas. Entretanto, sempre quis contar uma lenda de orixá, mas sinto que aí a história será outra. Até hoje, nossas histórias não entraram muito no campo religioso, por causa geralmente do preconceito. Contar as lendas. Uma das, uma das coisas Eu que eu acho queria que te perguntar. vocês podem preparar para uma apresentação no teatro, né? Uma coisa assim. A gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Por quê? Porque na escola, cantar o hino aquele abençoa, Senhor, a família bem, todo mundo canta. Tem como Mateus, não sei o quê, como Zaqueus, todo mundo canta. Eu fui convidada para representar o meu segmento religioso na época, que é um segmento espiritualista, numa escola estadual. E aí, o que eu descubro lá? Era a minha presença para dizer que eu era espiritualista. Né? Mas tinha uma diretora evangélica que parecia, a impressão que eu tinha, que ela pensava que estivesse numa assembleia, num culto evangélico. Então, disso aí também tem que cuidar, né? Porque nós temos que ter muito cuidado. O nosso país, o ensino é laico. Nós não temos posição religiosa. Aliás, todo cidadão tem a liberdade de seguir a religião que desejar. É isso. Eu fico pensando, Karina, por que essa necessidade de querer salvar o outro? Eu acho que se cada um tentasse se salvar a si mesmo, já estaria de bom tamanho. Cuide-se de si, né? Salve-se a si. Maria, uma das coisas que eu sinto também, que eu sou muito ansiosa, assim, eu quero ver as coisas acontecendo mais, né? E a gente conta as lendas africanas, mas de um período africano que é muito deslocado também, é muito mítico, ele é bem lúdico,
mas ele é muito deslocado também da realidade do que a gente vive aqui. E aí a gente conta histórias de uma africanidade, mas não de uma brasilidade africana. Será que tu me entende, assim? E eu queria que tu Sim. me dissesse, assim, como que seria, por exemplo, abordar os problemas do Júnior, por exemplo, numa contação de história, ou uma das tuas histórias, assim, que tu escreveu, sem estigmatizar a história como, a gente vai falar sobre racismo, mas contar uma história, sabe? Porque eu, o que eu acho assim, se a gente chegar e dizer, vamos falar sobre racismo, isso dificulta o diálogo, parece que já cria uma barreira, mas se a gente for contar uma história com protagonismo de crianças negras, não necessariamente dizer que aquilo está se tratando sobre racismo, acho que tem um alcance maior até das crianças se verem como aquela criança, sabe? Que está protagonizando uma história. Não sei se eu me fiz entender a minha questão, É, sabe? Porque eu acho que está na hora também da eu gente estou abordar achando. a brasilidade africana, sabe? Esse Brasil das crianças que são afrodescendentes em uma história, sabe? Eu vejo assim que vocês vão poder pedir auxílio, até principalmente para o pessoal, para o povo de terreiro, para as Yalorixás, para Babalorixás, que trabalham no terreiro, principalmente no terreiro do Candomblé, ou até mesmo no Batuque, né, para ajudar vocês. Porque realmente, hoje eu estou achando, Karina, que não cabe mais dizer assim, hoje a aula é sobre racismo e eu vou contar os problemas de Júnior. Eu acho que não é por aí, Eu sabe? também acho. Eu estou hoje, foi o que eu falei hoje à tarde, que eu fico pensando onde é que nós falhamos, onde é que está. Até É que coloca tu só numa poderá, caixa, né? Eu acho que a tu criança é poderá um. trabalhar a história, tu poderá até em algum momento trabalhar a historinha e as crianças recontarem a história. Como é que a gente poderia fazer? Reconta, levanta outro problema, sabe? Vai ser um outro problema, porque é um conceito abstrato e de repente eles não estão maduros para resolver essa questão. Eu estou achando que a forma lúdica, como você está trabalhando, vai dar embasamento, como a tua menina disse. O que foi que tu disseste a do Maradona? Eu quero ser importante, né? Que ela, por que estava chorando por causa do Maradona? Tu disseste porque ele era bom, uma coisa assim? É que o Foi tu que Maradona disseste? ele fazia as pessoas se sentirem felizes e orgulhosas. E ela falou, eu quero ser como o Maradona. Eu fiquei, Então, ah, tá, as coisas tu assim. entende? Tu não fica nem na morte, nem nos feitos da pessoa, não precisa falar o que fez, o que acertou, o que não acertou, usou droga, não usou droga, jogou, não jogou, sabe? Teve mulher, não teve mulher. Mas é isso aí, porque para a educação, a gente precisa de poucos pontos para mudar uma sociedade. Para transformar uma sociedade em mais humana, igualitária e justa, a gente não vai precisar de muito debate. Nós estamos com muito debate. Nós estamos com muitos conceitos e nós estamos com muita teoria. E eu acho que agora é a hora da associar a prática, agora a ação, sabe? Então, eu acho que nós temos que ser propositivos para esse cenário. E essa é a forma, eu estava olhando o teu projeto, a forma como vocês estão trabalhando é uma forma propositiva, sabe? Tu deixa de denunciar, porque a gente fica denunciando nós, o movimento negro, sabe? Mas tu começa a anunciar e as pessoas estão precisando de anúncios positivos. Hoje, No meio de tanta coisa. hoje, hoje e esses dias, né, depois que aconteceu isso com o João Alberto lá em Porto Alegre, que é uma coisa horrorosa, que é uma atrocidade, assim, com uma pessoa, às vezes, eu consigo privar minha filha de ver aquela violência.
Mas às vezes a TV tá Sim. ligada ali, quando eu vi, ela já viu e, né? E ela veio me perguntar o que tinha acontecido. E aí, nossa, eu abri um buraco, assim, né? Mesmo trabalhando, mesmo a gente lendo, quando chega uma criança de 4 anos e pergunta o que aconteceu, o que ele fez, o que aconteceu. E a minha explicação para ela foi, né? Eu falei sim que foi que bateram nele porque ele era uma pessoa negra. E ela perguntou por quê. E eu disse, porque eles têm medo de pessoas. Por quê, né? Por que eles não gostam de pessoas negras? E eu falei, porque eles têm medo. E foi a coisa colocar assim. Eu disse ainda que eles não tiveram uma boa educação, que eles não foram pessoas bem educadas, que são pessoas más. Coloquei nesse sentido mesmo, de pessoas más, porque eles têm medo de pessoas negras. E eu não sei se isso é o certo. Mas foi Eu que acho eu me que sim. aproximei, sim. Porque eu acho que Porque na realidade... Não, Pode eu ia falar. dizer que eu acredito que preconceito, ele é um medo. Para mim, eu defino o preconceito como um medo. Algo que tu quer manter afastado porque tem medo. Então, foi essa explicação Porque mais próxima assim, que eu consegui essa ter. se ocorre, né, dentro da mente da pessoa como aquele homem é perigoso, como ele é violento, como ele poderá ser um marginal, sabe? E a gente vê, né, esses dias eu falando com uma colega, como é que é feito o treinamento desses futuros policiais? Quais são as palavras de ordem que são ditas durante as aulas? Entende? Então, são sempre palavras que o policial tem o poder, o policial decide sobre a vida do outro. Né? E quais são as vidas que são descartáveis, que são desprezíveis, que não são enlutáveis? São a vida dos negros, a vida dos pobres, dos gays, das prostitutas, das trans. Essas vidas hoje na sociedade brasileira, elas perfeitamente poderiam ser descartáveis. Essa luta que nós temos que ter para resgatar a nossa humanidade, sabe? Nós precisamos resgatar a nossa humanidade. E aí a humanidade não só em respeito aos seres humanos, mas em respeito aos seres da natureza. A natureza. A Amazônia queimou e aí ficaram dizendo que não era nada, que era um incêndio, sabe? Que é um problema político. Nós acabamos com o Pantanal, sabe? E aí os animais aí estão morrendo e é coisa simples. Tu tem um bicho, tu tem um animal de estimação, até ali. Chega nas férias, tu quer ir para a praia, tu sobe ali em qualquer dessas faixas, tu larga o cachorro, larga o gato para ser morto. Isso é ser humano? Isso é humanidade? Isso é respeitar os seres vivos? Porque a natureza, nós vivemos um conjunto, né? É uma troca. É o homem, a fauna, a flora, a água, o fogo, o vento, a chuva, as estrelas, entende? Nós deveríamos viver nessa harmonia, mas a gente quebrou essa harmonia. E se nós formos para a literatura africana, aquela literatura ainda que não tem a influência do capitalismo, né? Porque também isso, né? Eu estou falando aquela mais nativa. A gente vai ver a gente vai ver isso. Chega pra gente que ela já vem, né? Tanto muitas lendas africanas e muitas histórias e lendas tupi-guarani, indígenas, que elas já foram transcritas por um lado, por uma versão, né? Já coloca ali uma necessidade do branco, uma necessidade do catolicismo, uma necessidade da civilização, do efeito civilizatório. Eu tenho um comentário aqui do Marcos Caillé também,
que é Maria Rita. Sempre busquei me distanciar do contos europeus com reis e rainhas típicos, mas em 2018, trabalhando com crianças, montei uma peça através dos improvisos e das ideias delas. Me deparei com uma problemática em que duas crianças eram brancas e uma negra. Havia um papel de rainha e coloquei a criança negra como rainha, e as outras duas eram cidadãos comuns, aldeãs. Entretanto, me deparei numa situação que até hoje fico em dúvida, pois ao final a rainha era deposta pelas brancas. Obviamente não havia relações raciais no contexto da peça, mas até hoje me pergunto se foi válido ou não, pois na visão do adulto é visível a relação étnico-racial, mas no universo delas não. E em minha cabeça estava empoderando, mas o enredo da peça desempodera a criança. É tão complexo que fiquei em parafusos. Olha, Eu é presenciei tudo difícil, isso. né? Porque Ai, é difícil. a rainha ela era despótica, ela era má. E as duas aldeãs, elas faziam uma revolução no reino, tiravam a rainha do reino para tomar o poder, para dividir os bens, sabe? Era mais ou menos assim o enredo da peça. Bem complexo. E depois da peça, deu para ver como aquela criança que fez o papel da rainha se sentiu? Porque aí podia ver isso, como é que ela se sentiu? Está querendo empoderar, né? Eles estão brincando, eles estão representando. Mas até entender que é uma representação conforme a idade, não entendem, né? Porque tinha que ver como é que eles se sentiram. Ela tem uma educação, assim, essa garota, ela tem uma educação bem consciente, assim, os pais são militantes, são bem conscientes, assim. Então, acredito que deve ter tido alguma conversa ali. Ela, como atriz, ela desempenhou um papel maravilhoso de uma rainha muito má. Que eu digo, assim, que Então isso foi tem bom. empoderado ela de alguma maneira, assim, que Então o foi papel dela bom. desempenhou muito bem, assim, Desempenhou. naquela peça. Então. Ela estava É ótima, porque, sentia plena porque naquele eu. papel. Então tá bom. Então ela se sentiu bem, porque a coisa do teatro é isso, né? Mesmo o teatro infantil, eles estão brincando com aqueles personagens, né? Isso ali eles também estão sendo levados a pensar, a sonhar. Eu acho que é válido. Então, se a menina representou bem, eu acho que foi válido, mas eu acho que seria também em outra ocasião cuidar, né? Para mudar, porque isso aí não foi numa escola ou é um papel que vocês fizeram já, Foi, uma peça que foi uma, apresentaram para várias pessoas? foi uma oficina de teatro com as crianças na Casa das Artes que o Marcos Caia dava Ah, aula para as crianças e eles criavam os enredos a partir de brincadeiras. Então, eles mesmos se criavam os papéis e criavam as histórias. isso é Então, bom. era algo bem Uhum. orgânico, assim, deles. Não, porque se ela participou da criação, né, não tem nenhum problema. Porque a criança está aí, ela viu todo o processo. Né? Não vejo como problemático. Mas a arte é isso, né? Ela é a possibilidade de transcender, de resolver situações, de enfrentar problemas, resolver, né? E também de sonhar, né? Porque de repente tu tira a criança do cotidiano dela, do enfrentamento das suas dificuldades, e tu leva para uma outra situação, para um outro mundo, que em alguns momentos vão possibilitar que ela tenha pense outras coisas, tenha outros sonhos, né? Possibilitar que sonhe. O Porque tem tempo. Baldez, ele comentou aqui, enquanto não houver harmonia com a natureza, sim, aí é complicado. E é justamente o modo como a gente vive, né? Só usurpando. Tu me mandou aqui apostilas, Maria, aqui pelo apostila Jogos Infantis Africanos, Contos Sim. Africanos e Eu Cabelo queria. Ruim. Tu conhece, né? Essa historinha do cabelo ruim, cabelo bom, cabelo ruim? Eu acho que não. Se eu conheço, Nem não. sei se é a historinha. Eu fui procurar para te passar.
Só que eu sou um zero à esquerda na informática. E eu estou com uma moça aqui que fica com a minha irmã e que ela na realidade está ficando comigo, resolvendo problemas no computador. Tem que assinar uma ata, ela vê, sabe? E aí ela ficou mexendo aqui no computador hoje e ela mudou. E eu não achei, depois ela já tinha saído, eu queria ver umas historinhas, algumas coisas que eu tinha tu deves conhecer só de lendas africanas, e eu não encontrei. E esse Lendas Africanas aí é mais ou menos um estudo, sabe? Achei interessante. Eu disse, vou passar, se tu tiveres tempo, Com dá uma certeza. lida. Sim, eu posso passar também alguns que eu tenho. Agora eu não vou lembrar todos que eu armazeno, assim. Tem alguns também estudos sobre representações do Anansi, que é um personagem que ele é bem recorrente, ele tem várias lendas que ele aparece, assim, então eu também posso passar. E eu convido alguém assim que queira fazer uma pergunta para a Maria. Nesse momento a gente vai encerrar daqui a pouquinho, porque a Maria já está, né, todo dia já de reunião. Então, Mas antes disso, eu sim, queria fala. falar uma coisa. Eu quero falar um ponto que eu acho importante, que eu não sei como é que vocês no teatro podem fazer. É a questão da representação, né? A gente precisa ter essa representação. Então, daí por isso, desempenhar papéis de reis, de rainhas, tudo bem, sabe? Mas eu queria falar sobre as bonecas negras. O meu computador, o meu celular está dizendo que só tem 15%, mas dá, né? Eu Dá queria sim. falar um pouco da importância do brinquedo de origem africana, porque ele é bem mais, envolve mais o grupo, o social, e também a importância das bonecas negras para todas as crianças, não somente para a Não só para criança as negra, negras. não só para as negras, Exatamente. sabe? Então, sempre lembrar disso aí, sabe? Lembrar que, assim como bonecas indígenas, bonecas ciganas, bonecas que expressem outras etnias, se for o caso, é importante. Por quê? Porque a criança está numa fase de construção da sua identidade. Ela vai olhar para aquele objeto, vai se identificar e vai também se empoderar. É uma falha, eu vejo nos estudantes que eu entrevistei na minha tese, olha, a, nunca tive um professor negro. Olha, eu só tive um professor negro quando entrou na universidade, o professor Cícero, quando entrou no curso, o professor Cícero, na história. Falta aquela identificação. Aquele professor que ele vai olhar e vai se enxergar, é isso. A criança Cícero, olha e se Cícero enxerga. Santiago? É, Querido. aham, Cícero Santiago, sabe? Então, é muito importante, sabe? E também, quando trabalhar os personagens negros, jamais usar qualquer pintura, né? De pele, eu não sei, de pele negra, né? Sabe? Então tem que ter Blackface, essas... o blackface, né? Que hoje a gente considera que é uma forma de racismo. Mas eu vejo, Karina, que assim como vocês, tu e o Cauê estão nesse trabalho, outras pessoas poderão se chegar, sabe? E eu acho que ele é muito válido, sabe? Obrigada, Maria. Obrigada mesmo. Tá? Certo? Tá? E eu fico muito honrada, né, de ver toda o empenho, o teu empenho, né, para levar adiante esse trabalho. E, ao mesmo tempo, é uma forma, assim, de se construir, né, a lei, de se implementar a Lei 10.639, que trata das relações étnico-raciais. E quando tu trabalha a literatura, quando trabalha os heróis negros, quando trabalha os personagens que estiveram no Brasil, ou nas artes, ou no teatro, ou no cinema, ou na medicina, ou na engenharia, sabe? Quando a gente leva esse conhecimento para os estudantes, nós estamos, assim, efetivando o que prevê a lei. Então,
não há necessidade de ficar lá marcando passo na questão da escravidão. Eu acho que a gente vai ter que dar uma olhadinha nisso aí, sabe? Tu tem que vai no passado, mas tem que se dar um salto de qualidade, né? Pensando já no futuro, numa integração e resolvendo essas questões, porque olha aí, olha o que está acontecendo. Essa extrema direita nesse país, né? Resolvendo acabar com gays, com mulheres, com quilombolas, com trans e assim por diante, né? Com essas minorias. E a minoria negra não é minoria. É mais de 55% da população. Nós estamos, desculpa te interromper, nós estamos com 5 minutos e eu quero só falar um pouco dos projetos para o ano que vem. A gente foi contemplado com FAC, movimento, no ano que vem, então vai ter muita lenda africana nas escolas, assim, vai ter Kirikou, vai ter o Anansi, e o Kirikou, aconteceu uma coisa, o Kirikou, a lenda do menino guerreiro, com direção do Marcos Caê, de 2013 ou 2015, agora não lembro, ele tem protagonismo, os protagonistas são todos atores negros. Quando uma das protagonistas foi embora daqui da cidade, eu pedi para o Marcos, eu posso fazer o papel? Ele disse, não, você não tem a cor certa. E eu me sinto orgulhosa hoje de ter passado por isso, que muitas pessoas negras passam, que é não terem papéis, muitas vezes, de protagonismo, por serem negros. E nesse formato, onde se coloca, 2015, ele corrigiu ali, eu não tenho um papel, sabe? E eu acho que quanto mais a gente se colocar no lugar do outro, mais a gente entende como que é. É importante essa luta, assim. E aí tem também o Lendas Africanas na Escola. O ano passado, em 2019, a gente esteve em 10 escolas daqui, Santa Maria, da rede pública, apresentando lendas africanas. E o ano que vem a gente está muito feliz que vai ter de novo lendas africanas nas escolas públicas, com muita lenda africana aqui na Nancy e o Kirikou. O Kirikou é um amor, né? É um amor. Ele é muito fofo. Doce. É uma fofura, né, Kirikou? Aí eu parabenizo, né, vocês, espero que continuem, né, porque é a contribuição que vocês estão dando no combate ao racismo, e toda vez que puderem, né, trazer atores negros, dançarinos, essa coisa muito forte nossa do canto e da dança, né, eu sei que vocês estão aí se disponibilizando e oferecendo espaço. Sabe? Eu vou agradecer sua presença por aqui, Maria. Está encerrando já a live, que antes que a gente seja cortado do nada. E agradecer a todas as pessoas que estiveram por aqui, que a gente consiga levar esse debate e essa conversa sempre adiante. E muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Olha, o Marcos está muito parceiro ali, mais de 10. Um abração para o Marcos que eu estou mandando. Muitas apresentações do Lendas e 18 apresentações do Kirikou, a lenda do menino guerreiro. E nós vamos para os quilombos também. Então, obrigada mesmo a todos. Um beijo no coração. Valeu, Maria. Gratidão. Sempre nossa parceira por aqui. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos ver aqui. Agora eu não consigo desligar aqui. Aí a Maria saiu. Gente, muito obrigada a todos que estiveram por aqui. E Lendas Africanas sempre está tentando trazer esses debates e acreditando sempre nessa transformação. Muito obrigada e até a próxima. Esse foi nosso